informativa. Açores contratam mais psiquiatras, mas rácio ainda não é satisfatório. Programa de apoio a idosos em casa nos Açores alargado a Vila Franca, Lagoa e Horta. Açores estão representados em 2º Fórum Nacional de Segurança e Prevenção Rodoviária para motociclistas. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito boa tarde. O Serviço Regional de Saúde dos Açores contratou em 2022 3 profissionais da área da psiquiatria, mas o rácio de profissionais por habitante ainda não é satisfatório, conforme revelou o coordenador da Estrutura para a Saúde Mental da região. Fomos consultar médicos, psiquiatras e pedopsiquiatras que estão disponíveis para vir trabalhar na região e vamos emitir este documento com os contactos para todos os diretores dos vários serviços de saúde para que os possam contratar diretamente quando necessário. Melhoraram os números, felizmente, ao longo do último ano, especialmente os números de psicólogos contratados no Serviço Regional de Saúde, mas ainda não é satisfatório o número de médicos, nem psiquiatras e menos ainda de pedopsiquiatras, apesar de também ter havido um ganho de capacidade importante. O rácio neste momento ronda os 6 por 100 mil habitantes, nós gostaríamos de chegar a um mínimo de 10 por 100 mil habitantes. Henrique Prata Ribeiro, nomeado em julho de 2022 coordenador da Estrutura para a Saúde Mental dos Açores, falava em Angra do Heroísmo à margem de uma sessão de auscultação pública do Plano Regional de Saúde Mental dos Açores, apresentado em janeiro de 2021. Para além da fixação de psiquiatras, Henrique Prata Ribeiro destacou a aposta do Plano Regional de Saúde Mental dos Açores na formação de recursos humanos. Receber por parte ou de organismos que estejam a trabalhar e ligados à área da saúde ou por parte de cidadãos comuns que queiram participar ativamente, sugestões em relação a áreas nas quais o plano e o programa de saúde mental ainda se poderia debruçar. Vai ser também um momento de explicar aquilo que tem vindo a ser feito, aquilo que está em construção neste momento e quais são as perspectivas de implementar as medidas futuras. Estamos agora a programar 6 intervenções por parte de uma pedopsiquiatra que vai fazer formação tanto a médicos de medicina geral e familiar, como a pediatras, como a técnicos de saúde escolar, obviamente com as devidas diferenças e, portanto, são formações separadas, e estamos também a organizar uma formação para psicólogos e para enfermeiros. Também os 3 hospitais da região terão intervenções no âmbito do Programa de Saúde Mental. A criação de um serviço de eletroconvulsivoterapia no Hospital de São Miguel. Temos um pátio para todos os doentes internados compulsivamente terem acesso a espaço exterior aqui na Ilha Terceira e temos também uma perspectiva de criação de um hospital-dia no Hospital da Horta. Henrique Prata Ribeiro, coordenador da Estrutura para a Saúde Mental dos Açores. O programa Novos Idosos, destinado a apoiar os idosos em casa nos Açores, vai ser estendido aos concelhos de Vila Franca, Lagoa e Horta, com a abertura de 150 vagas. O programa Novos Idosos pretende apoiar os idosos que se mantenham a habitar em casa, com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, que arrancou como projeto piloto em 2022. Para a nova fase do projeto, que prevê a abertura de 150 vagas, 50 por cada concelho, o Governo Regional realizou acordos com a Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo, com a Santa Casa da Misericórdia de Santo António da Lagoa e também com a Santa Casa da Misericórdia da Horta. Artur Lima, vice-presidente do Governo com a tutela da pasta, lembrou que a primeira fase do projeto experimental começou nos concelhos da Praia da Vitória e de Ponta Delgada, estando a decorrer a bom ritmo, com o apoio dos lares Dom Pedro V e Luís Soares de Sousa, localizados na Ilha Terceira e São Miguel, respectivamente. Os Açores estarão representados no 2º Fórum Nacional de Segurança, Sensibilização e Prevenção Rodoviária para motociclistas, que decorrerá este sábado no Seixal. Paulo Andrade, subdiretor regional de Transportes Terrestres, intervirá no encontro, que pretende contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária relativa aos motociclistas, cujos acidentes com vítimas têm vindo a aumentar. Segundo os dados divulgados em 2021, registaram 7.036 acidentes com vítimas, dos quais resultaram 121 vítimas mortais, um aumento face a 2020, ano em que o número de acidentes foi de 6.266 e o número de vítimas mortais totalizou 119.
Os dados provisórios relativos ao ano de 2022 revelam que a sinistralidade envolvendo motociclistas continua a aumentar. Foram 8.015 acidentes com vítimas até o momento, dos quais 104 vítimas mortais. De forma a alertar para estes dados preocupantes e de se encontrar soluções para combater este flagelo, a segunda edição deste fórum irá reunir mais de 20 especialistas de diferentes áreas com o objetivo de promover uma discussão produtiva, debater e sensibilizar os condutores e toda a sociedade sobre os acidentes rodoviários, em particular os motociclistas, cuja vulnerabilidade em caso de acidente pode acarretar consequências muito graves para os próprios. O evento decorrerá no Auditório Fórum Cultural do Seixal até às 19 horas deste sábado. A Conferência Episcopal Portuguesa vai reunir-se esta sexta-feira numa Assembleia Plenária Extraordinária, onde o Bispo de Angra, D. Armando Esteves Domingos, estará presente e que será dedicada exclusivamente à análise do relatório final da Comissão Independente para o estudo dos abusos sexuais. Durante o dia será disponibilizada ao Bispo de Angra informação adicional sobre os 8 casos de abusos nos Açores relatados à Comissão Independente para o estudo dos abusos sexuais de crianças na Igreja Católica. Recorde-se que, segundo o relatório divulgado em fevereiro pela Comissão Independente, foram recebidos testemunhos de situações de abuso nas Ilhas Terceira, São Jorge, Faial e Pico, nomeadamente um em Angra do Heroísmo, outro na Praia da Vitória, um na Calheta, em São Jorge, outro em Velas, um no Faial, um nas Lajes do Pico e outro em São Roque do Pico. A Comissão Eventual para o Aprofundamento da Autonomia criada pelo Parlamento dos Açores decidiu prorrogar os trabalhos por mais um ano para concluir a discussão de vários temas. Francisco Coelho, presidente da Comissão, justificou esta decisão. O que justifica esta prorrogação é a análise de 2 temas novos que não faziam parte da agenda inicial da Severa, que surgiram há poucos meses e que, esses sim, serão tratados nos próximos meses. O parlamentar referia-se às propostas relacionadas com a revisão da Lei de Finanças Regionais e com a transferência de competências para as autarquias que foram introduzidas na Comissão já no decorrer dos trabalhos que tiveram início em março de 2021 e cujo prazo para apresentação de um relatório final já tinha sido alvo de uma primeira prorrogação há precisamente um ano. Francisco Coelho, deputado socialista, lembrou que, além destes 2 temas, a Comissão de Aprofundamento da Autonomia pretende também concluir as propostas de revisão constitucional, que falta apenas consensualizar um ponto, e a proposta de alteração da lei eleitoral para a Assembleia Legislativa dos Açores, que deverá ser um tema de maior discórdia devido à intenção de alguns partidos de reduzirem o número de deputados no Parlamento açoriano. Entretanto, a Comissão de Aprofundamento da Autonomia entregou esta semana na mesa da Assembleia 6 propostas já consensualizadas entre os 8 partidos com assento parlamentar relacionadas com a lei eleitoral para o Parlamento Europeu, com a criação de um Tribunal de Relação dos Açores, com o estado de sítio e de emergência e com a criação de um órgão consultivo dos órgãos de governo próprio. O governo açoriano realçou que eventuais ilegalidades do contrato coletivo de trabalho entre a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo e o Sindicato dos Profissionais dos Transportes só pode ser declarada em sede judicial. Maria João Carreiro insistiu que a indicação da estimativa do número de empresas e trabalhadores abrangidos é expressa no contrato coletivo pelas partes que o assinaram. Não há nenhum aviso de publicação por portaria de extensão, não há nenhum requerimento por parte dos interessados a requerer a portaria de extensão e, naturalmente, atendendo ao cenário que nós estamos, a instabilidade entre os sindicatos e zelando sempre pela paz social, esta Secretaria, no âmbito das suas competências, entende que não é oportuno aplicar a portaria de extensão ao presente contrato coletivo de trabalho. Qualquer eventual ilegalidade do conteúdo do contrato coletivo de trabalho só pode ser declarada em sede judicial. A Direção de Serviços de Trabalho confere aferir a capacidade a quanto do depósito da Convenção Coletiva de Trabalho. Essa capacidade está aferida em função do preenchimento dos requisitos que estão plasmados no Código de Trabalho. Portanto, de acordo com a posição da Direção de Serviços de Trabalho e conforme o procedimento habitual para a Direção de Serviços de Trabalho, não se mostra irregular e muito menos ilegal.
Maria João Carreiro recordou também que decorrem outras negociações entre a Câmara do Comércio de Angra e outros 2 sindicatos que resultaram na assinatura de 5 contratos coletivos de trabalho. Contudo, vincou, não foi possível obter este mesmo resultado entre o Sintaset e a Câmara do Comércio de Angra, apesar da reunião de conciliação promovida pela Direção de Serviços do Trabalho, realizada a 5 de dezembro. O presidente do Governo Regional afirmou durante a tarde de ontem que ainda não está definido o valor mínimo que a região pretende manter na Azores Airlines no âmbito da privatização de pelo menos 51% da transportadora aérea. Quanto à definição do caderno de encargos, o governante indicou que estará concluída em breve e assegurou que o Executivo está a cumprir os calendários de transformar o processo de transparência máxima. Ficou desde a primeira hora determinado que a exigência tem que ser 51% no mínimo. E o que nós sempre dissemos é que o mercado determinará depois este valor no sentido de defender melhor os interesses da região e do negócio. O que nós estamos aqui por um lado, a cumprir as obrigações para salvar a SATA e, por outro lado, defender no máximo o interesse da região quanto a uma operação com sucesso. Nós estamos a cumprir os nossos calendários, cumprindo prazos, sem acelerar no sentido da precipitação, sem atrasar no sentido da negligência. Estamos a fazer, quer com o Conselho de Administração da SATA, quer as responsabilidades do Conselho do Governo, a cumprir o que está previsto nas resoluções sobre essa matéria. José Manuel Bolieiro em declarações durante a Bolsa de Turismo de Lisboa. Ainda na BTL, a Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo anunciou que os Açores vão ser o seu destino preferido ao longo de 2023. Segundo Pedro Costa Ferreira, esta escolha tem por base várias razões, mas uma em particular, aquilo que os Açores são como destino turístico. Pedro Costa Ferreira sublinhou que a região é uma verdadeira onda de modernidade, quer do ponto de vista dos fatores de atração, quer do ponto de vista do trabalho que tem sido feito para preservar a sustentabilidade. O presidente da APAFT lembrou que o último Congresso Nacional da Associação, no final de 2022, foi realizado em Ponta Delgada e que, essa altura, é sempre o final de um caminho de trabalho. O Chega esteve na tarde de ontem no Cineteatro Miramar, em Rabo de Peixe, onde visitou as instalações e se inteirou do trabalho que é desenvolvido naquele espaço, onde funciona a Escola de Música de Rabo de Peixe, a Ludoteca da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande e o auditório que está aberto à comunidade para eventos culturais e não só, sendo o único espaço com capacidade para acolher espetáculos na vila. Para o deputado José Pacheco não faz sentido alienar aquele espaço, mas sim criar outros semelhantes que possam estar de portas abertas para a comunidade. Depois das notícias que vieram a público e andamos uma semana nisso, que isto ia ser vendido, não havia outra hipótese de não vir cá e também marcar uma posição contrária àquilo que era a ideia do Governo Regional, que era vender esse espaço. É preciso perceber aqui uma coisa. A cultura tem sido abandonada ao longo de muitos governos e este não tem sido exceção. Este tem abandonado a cultura. Nós não precisamos de vender espaços destes. Nós precisamos é de criar espaços destes. E eu gostava de que alguém me explicasse quem é que vai ser o responsável por toda esta atrapalhada, quem vai ser o responsável por esta contra-informação, que quase que levou uma semana para vir o Presidente do Governo desmentir. Nós fomos para a BTL vender a paisagem açoriana. Eu gostava tanto que fôssemos para a BTL promover a cultura açoriana. Mas a cultura açoriana, infelizmente, é sempre o parente pobre de qualquer governo. José Pacheco acrescentou ainda que são as tradições açorianas que podem ser um chamariz para o turismo. No voleibol, a Praia da Vitória será palco de uma jornada de grande interesse para o Campeonato Português. A Fonte do Bastardo defronta o Benfica num jogo marcado para este sábado, às 15 horas. O desenvolvimento com Sérgio Nogueira. Fonte do Bastardo e Sport Lisboa e Benfica defrontam-se este sábado às 15 horas locais no pavilhão do Complexo Desportivo da Vitorino Mésio. O jogo é a contar para a 14ª e última rodada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Voleibol Masculino, segunda fase, Série A. A classificação até o momento está assim estabelecida, com todas as equipas a contarem com 13 jogos.
Em primeiro, Sport Lisboa e Benfica com 43 pontos. Segundo, Fonte do Bastardo, 40 pontos. Terceiro, Sporting Clube de Portugal, 32 pontos. Quarto, Leixões com 27. Em quinto lugar está os Moris com 18 pontos. Sexto, Vitória de Guimarães, 16 pontos. Sétimo, Castelo da Maia, 12 pontos. E em oitavo e último lugar, Académico de Espinho com 11 pontos. Os 4 primeiros colocados, Sport Lisboa e Benfica, Fonte do Bastardo, Sporting e Leixões, irão disputar a divisão Elite, enquanto que os 4 últimos, os Moris, Vitória de Guimarães, Castelo da Maia e Académico de Espinho, irão disputar a Taça Federação Portuguesa de Voleibol. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer um seguro adequado e acessível para o seu carro, casa e seguro de saúde? Consulte-nos. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias da sua hora informativa nesta tarde de sexta-feira, dia 3 de março. Eu sou o Diogo Andrade, desejo-lhe a continuação de uma ótima sexta-feira e de um bom fim de semana. Continue na nossa companhia. Hora informativa.